Olá, Cris e amigos do canal. Me chamo Tereza, tenho 70 anos de idade. Já vi muita marmota nessa vida, mas hoje vou contar um dos relatos que aconteceu muito na minha cidade. Apesar de ter apenas 7 anos, eu me lembro disso muito bem naqueles momentos de medo. Foram muitas experiências sobrenaturais que eu e minha família passamos na cidade de Paracuru, Ceará. Era por volta dos anos 60. Meu pai, Otávio, ia sempre pescar à noite e só voltava para casa quando ele trazia algo, pois nessa época as coisas eram bem difíceis e a gente plantava e pescava a nossa própria comida. Devido ser uma cidade bem afastada da capital, isso tornava as coisas muito mais difíceis e complicadas. Meu pai Otávio sempre andava com um vira-lata chamada Costela. Ele considerava um cão de guarda e andavam sempre juntos para cima e para baixo. Uma vez, o nosso tio chamado Salvador chamou meu pai para ir pescar. Porém, nesse dia meu pai não pôde ir, pois estava com o pé inchado e mal podia andar. Meu tio Salvador foi pescar sozinho na praia. Onde a gente morava era bastante longe da praia. Teria que andar 1 légua até chegar na maré. Mas, como bom homem do interior, isso não era o problema. O problema, na verdade, era que eles encontravam no meio do caminho. Era cada marmota que eles viam que deixavam todos os pelos do corpo em pé. A localidade onde a gente morava era São Pedro e lá viviam poucas pessoas nessa época, por se tratar de um bairro novo naquele local. As casas eram bem mais baratas e um pouco mais afastadas umas das outras. A nossa casa era de taipa, com telhado e feita de palha, pois nossa família era bem humilde nessa época. Bom, nessa localidade, os vizinhos sempre falavam que na quaresma aparecia a procissão das almas todos os dias e que vários moradores já viu essa macabra aparição. Porém, tinha algumas pessoas que acreditavam e outras não, porque nunca tinham visto nada. Bom, nesse dia o tio Salvador foi sozinho pescar. Era por volta de 1 da manhã e o céu estava bem estrelado e a lua estava cheia. Então ele não precisava de lamparina para iluminar o caminho. Na estrada de terra, tio Salvador veio assobiando em forma de canção com as tarrafas na costa, para se distrair e espantar o medo. Foi quando ele viu as ladainhas e lamentações. Ele sem entender em que direção vinha aquilo. Foi quando ele lembrou da famosa procissão das almas. E não era bom andar sozinhos naqueles caminhos desertos, tendo somente mato e a estrada de terra. As lamúrias de desespero iam se aproximando cada vez mais. E o tio Salvador, sem saber o que fazer, correu para os matos e se atrepou em um cajueiro. Foi quando, mais ou menos com 2 minutos lá, ele viu várias pessoas passando com velas nas mãos, flutuando, todos com roupas pretas, soltando gritos assustadores. E bem no meio do cortejo, as almas levavam um defunto em uma rede velha. A rede estava armada em um pau e uma alma carregava na frente e outro atrás. Nessa hora meu tio assombrou-se, ficou totalmente petrificado com aquela cena macabra. Ele nunca tinha sentido tanto medo na vida como naquele momento. Porém, as almas não interagiam entre elas e nem com o tio Salvador. Ele ficou olhando aquela cena bizarra, sem acreditar no que estava vendo. Foi quando de repente, mais na frente, aquela procissão simplesmente virou uma névoa escura e os gritos pararam. Tio Salvador, como estava assombrado, não conseguia sair do lugar, só conseguiu ir embora para casa pela manhã. Quando chegou em casa, sua febre era altíssima e ficava
falando coisas malucas e sem sentido. Meu pai Otávio, sabendo do ocorrido, correu para a casa do tio Salvador. Chegando lá, ele viu a expressão de medo que o tio estava. Ele disse para meu pai que não era para ele pescar esses dias de quaresma pela parte da noite, pois ele poderia encontrar também aquelas coisas. Meu pai ficou preocupado com a situação do tio Salvador, mas como ele não tinha ido dias atrás, por causa do seu pé inchado, ele não poderia deixar de faltar comida em sua casa, pois ele tinha 7 filhos e sua esposa para alimentar. E durante o dia, ele cuidava da pequena lavoura, então ele só tinha tempo à noite para ir atrás da mistura. Passou-se 2 dias do ocorrido e as crianças já estavam reclamando de fome. Então, infelizmente, ele teve que ir atrás do alimento da sua família naquela noite. Anoiteceu e ele pegou seu vira-lata costela e saiu pelo mesmo caminho que o tio Salvador fez. Ele não sabia as horas que ele saiu de casa, porém ter um relógio naquela época era só os granfinos que tinha. Mas ele acreditava que já era bem tarde da noite. Ele já estava caminhando com seu fiel amigo mais ou menos umas meia hora, quando ele começou a ouvir lamentações na estrada de terra. Então o vira-lata costela começou a latir e meu pai começou a repreendê-lo, mandando ele ficar quieto. Mas sabe como é vira-lata? Gosta de latir até pro vento. Ele dizia então: "Macho, para de latir, filho de uma égua." Aí que o cachorro latia mais. Foi quando ele virou para trás e viu a procissão das almas aparecendo na escuridão. E faltou a forças em suas pernas e acabou caindo. Ele então pegou costela e correu para dentro dos matos e segurou o focinho do danado para não latir. Meu pai relata que ele ficou bem próximo à estrada de terra e ficou atrás de um mato alto que tinha lá. E ele viu bem de pertinho aquela cena aterrorizante. E ele não soltava o focinho do costela, pois ele não saberia o que poderia acontecer. Ele relata que os olhos daquelas coisas eram todos brancos, não tinham pupilas, eram iluminadas com as velas que eles carregavam. As almas flutuavam de uma altura mais ou menos de meio metro, e os gritos e lamentos eram perturbadores. Foi quando ele olhou com mais atenção, e no meio da procissão, a tal rede. E ele pôde ver um pouco quem é que estava naquela rede. Se tratava de um antigo padre da paróquia que morreu há alguns anos atrás. Ele era bem velhinho, porém esse padre permanecia imóvel. De repente, o danado do costela se soltou e correu para dentro dos matos, e meu pai ficou sozinho ali, sem reação. Ele disse que a procissão passava lentamente, fazendo com que sua angústia só aumentasse. Foi quando, graças a Deus, todos passaram e ele deu uma espiada para ver o que acontecia. Quando chegaram mais na frente, em um cemitério abandonado, os lamentos iam diminuindo e ele pôde perceber que eles viraram uma espécie de névoa negra até sumir por completo. Ele foi para a beira da estrada e sentou-se no chão, pois não tinha forças nas pernas. Foi quando de repente um choramingo de cachorro, era o corajoso do Costela, que se aproximava lentamente. Ele nunca ficou tão feliz de ver aquele pé duro. Então os dois seguiram em frente para pescar, pois ele não poderia voltar para casa, pois a gente ainda precisava comer. Quando foi pela manhã, ele e o Costela chegaram com os peixes em casa e contou tudo o que aconteceu. E ele falou que ia colocar meus irmãos mais velhos para a lavoura e ele ia pescar durante o dia. E ele só iria à noite só se fosse muito necessário. Meu tio Salvador passou uma semana ainda com febre, só parou quando chamaram uma benzedeira para rezar nele. Meu pai não se assombrou igual ao meu tio Salvador, porque antes de sair de casa ele rezou
terço com minha mãe Raimunda. E foi por causa disso que ele não ficou assombrado e ficou protegido por Deus. Eu e minha família temos muitas histórias de assombração para contar. Essa é uma das mais cabulosas que meu pai sempre contava para a gente. Espero que gostem do meu relato verídico. Muito obrigado a todos e até a próxima.